Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 26 de março, estamos começando o nosso programa pré-USDA, pré-USDA especial. A gente vai debater com os nossos analistas as expectativas para o relatório de 28 de março do Departamento Norte-Americano de Agricultura, com dados importantíssimos com a intenção de plantio para soja, milho e trigo nos Estados Unidos. É um relatório dos mais importantes do ano, que traz aí tendências muito importantes para os mercados. Também dados de estoques trimestrais na posição de 1º de março. Já cumprimento os companheiros, consultores de safras e mercado, começando pelo Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Bem, um relatório importante porque é o start, é o primeiro número oficial da safra 24 norte-americana, né? Então, é o número que nós começamos o ciclo 24-25 do ciclo do milho no mercado mundial. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Alessandro, Paulo, Elcio, como o Paulo falou, relatório bem importante aí, costuma mexer bastante com Chicago. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa expectativa. Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. No caso do trigo, até para trigo de inverno já está com a safra toda plantada, quase começando a colheita. Vem aí uma tendência interessante para a gente ver. Maravilha! Eu já convido vocês que estão nos assistindo a participarem, assistirem nosso 7º Safras AgriWeek, que está acontecendo de 26 a 28 de março. Hoje a gente já teve o primeiro dia, entre os palestrantes o Luiz esteve, também o Elcio Bento, e amanhã tem palestra do Paulo Molinari sobre milho. O dia de amanhã, do Safras AgriWeek, é dedicado, além do milho, nós vamos ter carne bovina, boi gordo, mercado de frango e suínos, temos mercado de milho e soja Argentina, muito importante também uma entrevista Trading Idea. Então, fique ligado, Safras AgriWeek, 7ª edição, ainda tem a 4ª e a 5ª-feira, pela manhã, e na descrição do vídeo você pode acessar o link e se cadastrar com promoções muito boas de safras e mercado, especialmente sobre os cursos de safras e mercado dos nossos consultores. Não perca! E no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal, safras.com.br. Confira a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão. Nossos consultores, o trabalho deles, os nossos analistas, está lá o trabalho deles, e também a nossa agência de notícias, entre outras informações, a melhor ferramenta de informações do agronegócio. Já vou compartilhar a minha tela aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo, começando pela soja, então. Esse relatório, na média da expectativa do mercado, se espera que o departamento coloque uma área de soja em 86,3 milhões de acres. A gente tem ali o número de 2023 do USDA, 83,6. Aí os estoques trimestrais, posição de 1º de março. Na média, o mercado espera 49,86 milhões de toneladas. Em março do ano passado, eram 45,9 milhões de toneladas. E aí, Luiz, relatório importantíssimo. Então, estão prevendo na média, em uma área maior que o ano passado. Exatamente, Alessandro. É um relatório que costuma aí, como o Paulo falou, dar o start, né, para a nova safra americana, embora não seja um número final de área, mas é um primeiro número oficial, né, com relação à intenção de plantio para a próxima temporada, e é um relatório que costuma mexer com Chicago. Como, né, está a expectativa média do mercado, o mercado espera por uma elevação na área de soja. A gente lembra que no ano passado a gente foi surpreendido por um corte na área de soja, né? Se esperava uma área bem maior do que o USDA indicou como área final. E nesse ano, principalmente, eu acho, né, eu acho que o Paulo vai comentar um pouquinho também, pela diferença de preços aí do recuo dos preços de soja e milho, querendo ou não, o milho caiu mais que soja nos últimos meses, né, em Chicago. Então, em princípio, está mais favorável para o produtor de soja, produtor americano, né, que é produtor de soja e de milho, ele tem que escolher a área, avançar um pouco mais com soja nesse ano.
Então, a grande dúvida é o tamanho do aumento. Eu acho que assim, ninguém está trabalhando com manutenção de área ou corte de área, até porque a área do ano passado, de 23, já foi pequena, surpreendeu. Então, a dúvida é, o USA vai trazer 86, vai trazer 87? Lá no fórum de fevereiro, né, que é o primeiro número extraoficial, se falou em 87,5, ou seja, uma recuperação de praticamente 4 milhões de ACs frente ao ano passado. A expectativa média do mercado não é tão otimista, estão trabalhando aí com 86,3, 86,5, que já traz um potencial aí acima de 120 milhões. Então, eu acho, Alessandro, que se o USA trouxer uma área de 86 milhões ou mais de acres, eu acho que o mercado pode sentir um pouco. Abaixo disso, talvez surpreenda negativamente, né? Embora seja um aumento menor do que o esperado, e talvez o mercado pode até encontrar algum suporte no curto prazo. Lembrando que, de qualquer forma, tem todo o mercado climático ainda para andar, né? Lá nos Estados Unidos. O plantio da soja começa em meados de abril. A princípio, o clima tende a ser positivo, mas a gente sabe que o clima muda muito, né? Mas então esse número de área é muito importante para a gente ver qual é o potencial produtivo da nova safra norte-americana. E com relação ao estoque, eu acho que não deve surpreender um estoque maior que na mesma posição do ano passado, porque a exportação americana nos últimos meses foi menor. Lembrando que o Brasil, ano passado, bateu recorde de exportação, né? E querendo ou não, isso atinge essa safra 23-24 dos Estados Unidos, que acaba em agosto. Então, acho que não surpreende o estoque ser um pouquinho maior. Então, nesse sentido, pensando em estoque, a tendência é um relatório baixista. Em o uso da confirmando uma área de 86 ou mais para a soja, também tende a ser um relatório baixista. Se for menor que 86, talvez o mercado encontre algum suporte aí no curto prazo. Maravilha, vamos mudar para o milho e falar com o Paulo aqui. No milho, temos na média, o mercado espera 92 milhões de acres. Em 2023 eram 94,6 milhões de acres. Em relação a estoques trimestrais, na média o mercado espera 214,4 e no relatório de março 2023 eram 187,9 milhões de toneladas, arredondando. Paulo, a gente tem aí uma redução na média da expectativa do mercado esperada, né, Paulo? Bem, Alessandro, a área está caindo, né, no milho esse ano. A discussão é quanto vai cair, o consenso do mercado é 92 milhões de acres, uma boa queda, né? Basicamente, o que cai no milho aumenta na soja, mais ou menos proporcionalmente a isso. Esse é um levantamento bastante sério do USDA, porque é um levantamento por formulário, por pesquisa, né? Junto ao produtor, então não tem mão do analista nesse dado, é uma pesquisa junto aos produtores que colocam lá dentro do sistema do USDA a sua pretensão em plantar, mas é claro, né? Como o Luiz falou, essa é uma intenção de plantio. O número final, o primeiro número de área efetiva plantada só vem no dia 30 de junho. E por que a área de milho está caindo? Porque os preços estão voltando próximos à média histórica, a relação de troca com a soja, 2,7 bushels de milho por um de soja, é muito alta, é muito favorável para a soja, e soja a 12 dólares para novembro ainda é melhor que milho a 4,50 para dezembro. Então, o produtor americano também aproveita um período como esse para fazer a sua rotação de cultura. E eu estou para dizer que a área de milho talvez venha até abaixo de 92 milhões de acres nesse relatório da quinta-feira. Estoques bastante confortáveis, né? Não há nenhum grande ingrediente de demanda interna americana ou de exportações fora da realidade para reduzir esses estoques além do que o esperado. Então, veja, é um relatório que ele somente será altista para milho se nós tivermos uma área prevista abaixo de 91 milhões de acres, né? Porque entre 91 e 92 já é um ponto de equilíbrio bem aceitável. Agora, abaixo de 91, o mercado vai querer fazer algum movimento de alta. E estoques, acho bem difícil que nós tenhamos um estoque como um dado altista para o relatório da quinta-feira. E depois disso, é claro,
é só São Pedro, é clima. Plantio aí a partir de 20 de abril, começou a esquentar, já começa a se plantar em partes do meio oeste. E a previsão de clima para maio e junho é um clima normal no plantio americano de 2024, pelo menos hoje, né? Maravilha. Dando aqui para o trigo, agora falar com o Elcio. Aí está, na média, o mercado espera que o departamento coloque nessa intenção de plantio uma área total de trigo de 47,65 milhões de acres. Em 2023, o departamento colocou 49,57 milhões de acres. Aí, estoques trimestrais de trigo, na média, o mercado espera 28,66 milhões de toneladas, e em março do ano passado eram 25,6 milhões de toneladas. Elcio, uma área menor aí esperada na média do mercado em relação ao ano passado? Exato, uma área aí que se colocar na média vai de 46 até 50, então no máximo poderia ser até maior do que o ano passado. O que a gente tem de diferente no caso do trigo é que a produção de inverno, que é quase 75% de toda a área plantada com trigo, é uma área que já está plantada, uma área que já está em desenvolvimento, caminhando já para, a partir do mês de maio, começar a colheita. Então, já está mais avançada. Então, em tese, as diferenças nessa safra de inverno, que a gente espera, ou melhor, o mercado espera uma queda de 4,3%, do inverno, teoricamente, não tem muito o que esperar de diferente nisso. Quando a gente vai para a safra de primavera, o SDA, melhor, o mercado espera, né, que o SDA traga um número de 2,7% inferior. E aí a gente tem, quando a gente vai para o trigo de primavera, mais a região mais norte, na região das Dakotas, por exemplo, que são os grandes produtores, a gente aí tem uma disputa direta por área, né, nas regiões que produzem também soja e milho. Quando a gente faz as comparações dessas médias de preços, o trigo ainda tem uma leve vantagem, né, em termos de preços, está acima da média normal em relação ao milho, mas perde bastante para a soja. Então, essas brigas que a gente tem na soja e milho, a recuperação de soja pode roubar também alguma área de trigo nas regiões em que coincide essa safra de primavera. Então, sem grandes novidades, o relatório do Fórum, na verdade, trouxe uma área em torno de 47 milhões, né? Então, para 47,6, um pouco mais de área. E é bom que a gente lembre que o trigo nos Estados Unidos vem perdendo muita área. Apesar dessa recuperação que a gente teve no ano passado, subiu a área para 49. Se a gente pega os últimos 5 anos, a gente tem níveis de preço, melhor, níveis de área plantada, que são os menores em séries históricas que vão aí para mais de 100 anos quase. Então, é uma tendência de perda de competitividade, perda de presença norte-americana no mercado de trigo, roubado principalmente pela Rússia. Então, os Estados Unidos vem perdendo área ao longo dos anos. Quando a gente fala em termos de estoques, também acho que a previsão aí de um aumento de 3,1 milhões de toneladas vem muito do que se espera também para os estoques finais e do que é o aumento da produção neste ano em relação ao ano passado. Como as exportações não estão trazendo grandes diferenças, aquele aumento da produção deve sim, nos estoques trimestrais de março, trazer um aumento em relação ao ano passado, que também é dentro do normal. Então, essa é a expectativa. Lembrando sempre, para trigo de primavera, uma queda esperada de 2,7%, para trigo de inverno de 4,3%, e o trigo duro, que é uma produção bem menor, aí sim um aumento de 1,4%, mas seriam só 23 mil acres, muito pouca coisa. Então, basicamente é isso. Espera-se mais uma queda de área nos Estados Unidos depois da recuperação que a gente teve no ano passado. Beleza, Elcio? Vamos fazer uma rodadinha de Bolsa de Chicago, comentando um pouquinho. O contrato maio da soja em grão opera a 12 dólares redondinho e um quarto, com uma queda de 0,7%. Isso o mercado deu, né? Até estava vendo hoje a tua palestra no que deu uma queda e aí deu uma respiradinha, parece, né? Isso. O mercado ao longo de março deu uma recuperada interessante e, inclusive, isso ajudou bastante os preços, né, aqui no Brasil, o produtor brasileiro, que acabou aproveitando, inclusive, que eu acho que fez certo, tá? Quem tem necessidade de venda no primeiro semestre tem que aproveitar esses respiros de Chicago aí. Uma parte desse respiro foi questão técnica, porque perdeu muito valor desde o início do ano, então sempre abre a possibilidade de algumas correções positivas, alguma especulação com o clima, com a produção do Brasil.
mas ele está brigando com esses $12, né, Alessandro? Tá, não consegue sair muito da volta desses 12. E, como eu falei, se o relatório confirmar os números que o mercado está esperando, né, de aumento de área aí de 86 ou mais, eu acho que o mercado aí pode perder esses $12 e voltar a trabalhar abaixo e buscar talvez uns 11,50, e dependendo, né, de como for aí os primeiros momentos de plantio americano e de desenvolvimento inicial, pode até buscar os 11. Tudo depende do tamanho da área e do potencial produtivo. Por enquanto, o mercado não quer sair nem muito para cima, nem muito para baixo desses 12. Tá tentando se manter na volta dele aí, nessa dúvida, né, nessa certeza frente à nova área americana. Falando agora do milho, contrato maio, 4,35,5, com uma queda de 0,5%. Paulo, estava vendo aqui o gráfico, o mercado nas últimas sessões anda meio lateralzinho, né? Não vai É, muito para cá nem muito para lá. na verdade, os mercados voltaram para a média móvel de 50 dias, tanto a soja quanto o milho, né? E agora aguarda o número, né? E o Elcio trouxe uma informação importante, né? Se a área de soja e milho estão balanceadas, né? O que caiu no milho está aumentando na soja, tem quase 3% de área de trigo de primavera que concorre com a soja e com o milho, que não estão nessa transição. Ou seja, será que essa área não vai se plantar nada? Então pode ser até que venha algum tipo de surpresa aí, ou na soja ou no milho, de uma área plantada até maior, a ser plantada, né? Até maior do que se espera. O milho não tem força de alta por conta do estoque atual, né? 55 milhões de toneladas é bem confortável, e mesmo, veja que, mesmo com o viés de corte de área para a safra nova, o Chicago não consegue deslanchar, porque o corte de área pode ser compensado por mais produtividade. Beleza? Vamos falar agora do trigo, Elcio. Contrato maio, 5,44 3/4, com uma queda de 1,8%, Elcio. Então, se a gente olha a sazonalidade histórica, março normalmente é um mês de preços mais altos em Chicago e Kansas também. O que a gente percebe nos últimos 2 anos é a Rússia muito forte. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 4 meses da temporada russa, que encerra em junho, a Rússia tem 16 milhões de toneladas para exportar. O ano passado colocou um volume parecido com esse, mas derrubou seus preços em mais de 26% nesse período. Então, vem uma pressão muito forte da Rússia. A própria Ucrânia também tem trigo para vender, não tem a sua saída normal pelo Mar Negro e, por isso, entra na Europa. E esse ingresso para a Europa, para sair para portos no Mar Báltico, por exemplo, ele também traz pressão dentro da Europa. Tanto é que, recentemente, a gente teve protestos de produtores poloneses trancando a fronteira na Ucrânia porque está entrando trigo muito barato. Então, a gente tem uma pressão de baixa nesses mercados da região do Mar Negro, que traz os seus reflexos para Chicago, para Kansas, que operam próximos a um suporte que tem desenhado para esses contratos. Não tem muita força para recuperar. Alguma recuperação, alguma tendência de inversão dessa tendência de fraqueza terá que vir da safra nova do hemisfério norte, em especial nos Estados Unidos, aí por questões climáticas. Por enquanto, o mercado é um mercado que continua fraco, não tem nenhum vetor aí, que nenhum fator, na verdade, que faça a gente acreditar numa recuperação mais expressiva das cotações que não seja relacionada à safra. Obrigado, Elcio. Lembrando a você, amanhã o Paulo Molinari abre o segundo dia do Safras AgriWeek, que é realizado de 26 a 28 de março. Se você perdeu o primeiro dia, pode aproveitar ainda a quarta e a quinta-feira, e tem promoção Safras AgriWeek para quem assistir dos cursos de Safras e Mercado. Esteja ligado. Começa às 9 horas da manhã, nesta quarta-feira, o segundo dia do Safras AgriWeek, com o Paulo Molinari, dia dedicado a milho e carnes, especialmente. E eu lembro a você que também que o Safras AgriWeek tem na descrição do vídeo ali como você clicar e se inscrever. Também na descrição do vídeo, nossas redes sociais, esteja junto conosco. E a lista dos nossos cursos e eventos, além do Safras AgriWeek, também está na descrição do vídeo. A gente se reúne de novo no dia 28, dia da divulgação do relatório de intenção de plantio, para debater os dados efetivamente apresentados. Vamos ver se vai ter surpresa dessa vez do relatório, que é muito importante para já começar a se olhar para a safra nova americana.
E agradeço Luiz, Elcio e Paulo. Um abraço.